convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Já já vamos ler o texto das Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 12. Você já pode abrir o texto das Escrituras. Nós temos aqui, durante estes últimos domingos, falado sobre o Evangelho para a vida real. E a pergunta é: que diferença o Evangelho faz em nossas vidas? Como que o Evangelho impacta? Como que o Evangelho influencia cada área da nossa vida? E temos estudado aqui e afirmado que o Evangelho precisa permear cada área da nossa vida. E semana passada eu fiz duas citações, eu quero fazê-las novamente hoje. No livro O Evangelho Acima de Tudo, o James David Greer diz o seguinte: precisamos do poder do Evangelho para trazer transformação a todas as áreas de nossas vidas. E então, para as nossas comunidades e nossas igrejas. E ainda, o que a igreja precisa agora é o que a igreja sempre precisou: um retorno ao Evangelho. Queridos, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é que faz diferença nas nossas vidas. Pena que muitas igrejas tenham abandonado a confiança no poder do Evangelho na transformação de vidas. Não apenas na transformação para a conversão, mas na mudança de vida nessa caminhada cristã. E nós aqui temos afirmado há muito tempo, e no nosso informativo mensal você lê lá, uma igreja centrada no Evangelho. Não é um mero slogan. Nós queremos que a nossa igreja esteja enraizada no Evangelho e tudo aquilo que ela faça crendo no poder do Evangelho, este poder que salva, mas esse poder de Jesus que transforma a nossa vida. E nós cremos realmente, o que a igreja precisa é o que ela sempre precisou: um retorno ao Evangelho. Porque hoje há muita igreja que tem vivido crendo nas suas técnicas de fazer a igreja crescer, nas suas técnicas de transformação de vida, que é possível ensinar um novo modo de vida, mas falta-lhes o poder. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação inclui a nossa conversão, inclui a vida cristã e inclui a glorificação. Então, quando nós falarmos do Evangelho aqui, nós estamos falando porque queremos ser uma igreja firmada no Evangelho, centrada no Evangelho, queremos que a liderança haja com base no Evangelho, queremos um orçamento baseado no Evangelho, queremos ter uma estrutura de educação cristã baseada no Evangelho, queremos ministério de casais baseado no Evangelho, ou, em outras palavras, tudo que nós fizermos na igreja, nós vamos fazer crendo que o Evangelho tem poder, que não é a nossa técnica. Tem organização, tem técnica, tem planejamento, mas se não tiver Evangelho, faltará vida a tudo aquilo que nós fazemos. Eu já vivi o bastante no ministério pastoral para ter convicção pela Bíblia e pela experiência que não há mudança de vida sem o Evangelho. Não há. Não há mudança de vida, não há nenhuma transformação sem nós abraçarmos o Evangelho. Então, que nós sejamos igreja amante, apaixonada pelo Evangelho, crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Nós precisamos do Evangelho para a nossa vida pessoal, precisamos do Evangelho para as nossas comunidades e para nossas igrejas. Então, na semana passada, nós vimos como o Evangelho impacta os nossos relacionamentos. Porque mudanças nos relacionamentos só acontecem mediante o poder do Evangelho. Aprendemos aqui que a nossa vida cristã não é meramente uma relação nossa com Deus, mas esta vida cristã implica também num relacionamento com as pessoas. Então, a transformação que Deus faz é no meu relacionamento com Ele, porque a queda quebrou o meu relacionamento com Deus, mas também afeta, impacta o meu relacionamento com o irmão. Então aprendemos aqui sobre a interdependência, evitarmos o isolamento, a prática do perdão, a prática de atitudes que nos levam a viver uma vida relacional marcada pelo Evangelho. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o Evangelho e a nossa mente. Como ter uma mente marcada, impactada pelo Evangelho.
Semana passada nós vimos como a queda afetou cada aspecto da nossa vida. Não há nenhuma área da nossa vida que a queda não tenha afetado. A queda, queridos, ela impactou, como disse semana passada, ela afetou a minha relação com Deus. Houve uma quebra espiritual. Vimos também que a queda, ela afetou o meu relacionamento com o irmão. É aquela alienação que nós chamamos relacional. Mas vimos também que há uma implicação até do relacionamento do homem com a natureza. Aquele jardim que era fácil de ser lidado com ele, o ser humano começou, ao invés de cuidar do jardim, destruir o jardim que é a natureza. Mas vimos em especial que também, nós esquecemos disso muitas vezes, que a queda afetou o nosso equilíbrio interior. O ser humano vive dentro dele uma luta, há um rompimento, há uma alienação. A queda afetou as minhas e as suas emoções, a nossa volição ou capacidade de tomar decisões e afetou a nossa mente ou os nossos pensamentos. Então é interessante que a queda fez um estrago. Há um artigo que eu li alguns anos atrás que eu gosto muito do título: O pecado bagunçou tudo. Entendeu? Os psicólogos dizem amém, porque eles têm trabalho então agora. Porque na verdade o que acontece, queridos? O ser humano tem uma crise, nós temos a nossa crise aqui. As nossas dificuldades interiores, fruto da queda. A queda rompeu aquele equilíbrio emocional que nós tínhamos. E nós vivemos nos dilemas. Então, a queda afetou as emoções, a queda afetou a nossa volição, ou a capacidade de tomar decisões sábias, e afetou a nossa mente, o nosso pensamento. Porém, o Evangelho resgata tudo. Logicamente, vivendo nesse mundo, o Evangelho, não por limitação do Evangelho, mas nossa, nunca fará aquela obra completa, porque vivemos, como diz os teólogos, entre o já e o ainda não. Então você sabe, o Evangelho impacta, ele não consegue fazer a transformação plena, a gente ainda vive com algumas crises, não por falha do Evangelho, mas porque somos humanos. Mas o fato é que o Evangelho tem o poder de redimir essas áreas da nossa vida, as emoções, nossa volição e também a mente. O Evangelho vem para redimir, para resgatar aquilo que a queda afetou. Quando um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Outra tradução ainda diz: de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento e com todas as suas forças. Então vejam só que o plano de Deus, o maior mandamento é que nós amemos a Deus com as nossas mentes. Tem gente que acha que para ser crente tem que arrancar o cérebro. Muito pelo contrário. No cristianismo, nós somos chamados agora a ter a mente cristã. A salvação começa com uma aceitação intelectual e depois aceitação com o coração, mas começa aqui. Agora, como eu disse, a queda afetou profundamente a nossa mente. Por exemplo, a Bíblia diz, Paulo descreve isso em Romanos 1, verso 28, que por causa do pecado a mente do ser humano é depravada. Em 2 Coríntios 3,14, ele diz que a mente, por causa do pecado, ela está endurecida. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a mente ela é uma mente cega. Em Efésios 4,18, Paulo diz que a nossa mente, a mente do não cristão, ela é obscurecida. 1 Timóteo 6,5, que a mente ela está corrompida. Mas o Evangelho para a vida real, e que diferença o Evangelho faz em nossas vidas, mostra que há uma redenção da nossa mente por meio do Evangelho. A mente adquire um novo modo de pensar. O apóstolo Paulo, ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Ele está descrevendo na frase final aí o processo de conversão. Ele está dizendo que o ser humano
naturalmente, ele se opõe a Deus. O seu pensamento combate a Deus, é alienado de Deus. Mas vêm as armas espirituais, que destroem essas fortalezas que se opõem a Deus, que se ergue contra o conhecimento de Deus e leva todo pensamento cativo a Deus para que obedeça a Cristo. Conversão é uma rendição, inclusive, do nosso pensamento. Nós pensamos de forma contrária à vontade de Deus e a conversão nos leva agora a submeter a nossa mente a Deus. Efésios 4, 22, 23 diz que nós devemos nos despir do velho homem, do procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e nos renovarmos no espírito da nossa mente. Isso é uma nova mente, renovação da mente. E Paulo ousadamente diz, e é até difícil compreender em 1 Coríntios 2,16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É um tremendo elogio, um tremendo desafio. Ele está dizendo que o cristão tem doação de Deus, fruto do Evangelho, a mente de Cristo, a capacidade de pensar de uma maneira alinhada com a vontade de Deus, que é a mente de Cristo. Pode imaginar o desafio que é? Ele diz assim, nós, embora humanos, mas agora redimidos por Cristo, nós temos a mente de Cristo. Eu quero então falar hoje sobre esse processo de renovação da mente, e eu quero ler com você já Romanos capítulo 2, porque Romanos capítulo 2 é um dos textos que melhor fala desta mudança, dessa renovação de mente que Deus espera de cada um de nós. É muito interessante que eu gosto de pensar que tudo começa na mente. O que nós cremos gera valores que determinam o comportamento, que dá origem ou como consequência os frutos. Sempre é assim. O que nós pensamos gera alguns valores que determinam o nosso comportamento, que no fim tem os resultados que são os frutos. Por que a mente é tão importante? A mente é tão importante porque é da mente que vêm as decisões da nossa vida. Por isso que hoje há uma luta para dominar a mente, há uma luta, a mídia sabe disso, as pessoas querem lhe convencer, querem preencher a sua mente com aquilo que a gente chama de uma cosmovisão, uma maneira de pensar. Agora, quando alguém se converte, nós trazemos um modo de pensar que agora precisa ser reavaliado à luz das premissas fundamentais das Escrituras. Você se converteu, tinha um modo de pensar, um modo de agir, certos valores, e agora convertido, você passa por uma renovação da sua mente e você começa a analisar cada pensamento, cada valor, cada prioridade que você tinha e agora compara com as Escrituras Sagradas. É um processo que nós chamamos de renovação da mente. E o texto que eu quero ler é Romanos capítulo 12. Há alguns textos na Bíblia que deveriam ser escritos assim, em alto relevo. Porque são textos que, até curtos, que conseguem resumir o que você precisa. E quando o assunto é ter a mente renovada, nenhum texto na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, melhor expressa isso do que Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos que de maneira plena nos fala desse processo de renovação da mente. Algumas palavras-chave: apresenteis, não vos conformeis, transformai-vos, experimenteis. Você vai guardar isso, eu vou citar 3 dessas frases, mas está aqui, ele começa dizendo: apresenteis, não vos conformeis, transformai-vos e aí experimenteis. Como é que o cristão passa por esse processo de renovação da sua mente? Já que a mente determina o comportamento. O que eu penso determina a maneira como eu ajo. Por isso que eu tenho que mudar a minha mente. Paulo, o apóstolo, nos fala aqui de 3 atitudes que eu e você precisamos tomar
se nós queremos a nossa mente renovada pelo poder do Evangelho. Se nós queremos de fato ter a mente de Cristo. Se nós de fato queremos ter uma mente alinhada com a vontade de Deus. Ele usa a primeira palavra que eu gosto de chamar de consagração. Ele fala: apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O pano de fundo aqui você conhece. Paulo, quando fala disso, tem como pano de fundo o sacrifício do Antigo Testamento. Paulo tem em mente aquele ato de apresentar um animal na presença do Senhor, como um culto, um cordeiro, por exemplo, ou um outro animal ao Senhor. Ele era apresentado no altar e este era depois queimado, era oferta de culto. E esses animais mortos simbolizavam, era um símbolo da morte de Cristo, do sacrifício perfeito que Cristo faria lá no Novo Testamento. Então, cada vez que se fazia aquele sacrifício de um animal como culto a Deus, tinha-se em mente o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas era um sacrifício de animais que eram mortos, e era um sacrifício simbólico, não tinha poder em si. E agora ele fala assim, ele usa esse pano de fundo para dizer o seguinte: que vocês agora apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O que ele está dizendo? Nós não trazemos mais um sacrifício ou uma oferta. Nós somos a oferta. Meu corpo, teu corpo, isso é minha vida, tua vida, no altar do Senhor é a oferta. Não é uma oferta, um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. E ele completa, não apenas vivo, mas é santo e agradável a Deus. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida, se você quer ter a mente de Cristo, o primeiro passo é aquilo que eu chamo de consagração, de apresentar. O termo apresentar aqui significa apresentar de uma vez por todas. É um culto ao Senhor. Agora, é um culto ao Senhor não feito só no templo. É um culto feito com a vida. Na verdade, o culto é a nossa vida. É a nossa vida toda entregue ao Senhor. O Warren Wiersbe diz o seguinte: essa entrega é o nosso culto racional ou nossa adoração espiritual, que significa que quando consagramos nosso corpo ao Senhor, cada dia é uma experiência de adoração. Nós estamos aí todos os dias, todas as horas caminhando na vida e nós estamos caminhando aí como um culto ao Senhor. Não é culto só de final de semana. Nenhum culto é agradável a Deus se é unicamente exterior. Paulo diz assim: se você quer experimentar a vontade de Deus, se você quer ter a sua mente renovada pelo Evangelho, você precisa começar com um ato de consagração, de entrega da sua vida. E quando eu falo de vida, é vida como um todo. Inclui o seu corpo, a sua mente, a sua alma e os seus bens, a sua vida, os seus sonhos. É entrega total no altar do Senhor. E este, diz a Bíblia, é o nosso culto racional, é o nosso culto lógico, é o nosso culto coerente, é o nosso culto autêntico, é o culto que Deus aceita. Deus só aceita uma vida de culto se existir realmente culto na sua vida. Não adianta prestar culto se não existe culto na sua vida todos os dias. Na verdade, o que nós fazemos aqui no final de semana não é algo diferente do que fazemos durante a semana. Nós simplesmente no domingo continuamos o culto. A diferença é que fazemos em grupo aqui. Talvez você faça ali com a sua família, faça sozinho. E no domingo fazemos, é o mesmo culto com uma experiência coletiva. Não é nem superior, nem inferior ao culto durante a semana. Porque o culto nosso é essa entrega constante ao Senhor, todos os dias, todas as horas. Então, para nós termos a mente transformada, nós começamos com uma entrega, uma consagração. E como disse a você, é uma entrega, é uma apresentação de uma vez por todas. Uma famosa poetisa batista, no tempo que tínhamos muitos poetas, Mirtes Matias. Então aí a velha guarda lembrou-se.
Mirte Matias, no tempo que se declamavam poesias nas igrejas, eu nunca me esqueci de uma poesia dela, porque a primeira frase foi impactante na minha vida, o primeiro verso. Mirtes Matias tem uma poesia chamada Consagração. E aí alguns vão lembrar. E na primeira estrofe ela diz o seguinte: toma o meu consciente, toma o meu inconsciente, o meu corpo, a minha mente, toma a mim, Senhor. Então, neste verso, a poesia toda é linda, procure, querido, você vai encontrar Mirtes Matias. Mas diz, esse primeiro verso, toma o meu consciente, toma o meu inconsciente, porque mente tem consciente e inconsciente, o meu corpo, minha mente, toma a mim, Senhor. Isso é consagração. Para desfrutarmos da vontade de Deus, para termos a mente de Cristo, é preciso um ato de culto, de consagração ao Senhor. Segundo lugar, ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com esse século. O cristão, então, agora é chamado a um segundo passo, que eu chamo de não conformação. Ele está dizendo aqui, queridos, que o mundo tem uma forma, tem mesmo, que é o chamado secularismo. O que é secularismo? É um modo de pensar, é um estilo de vida e pensamento que não tem Deus como referência. Por isso que é chamado secular. É isso. E é o pensamento do dia a dia. Deus está fora do jogo. Deus não está sendo levado em consideração. E é assim que o pensamento secular se estabelece, ou chamado mundanismo. Secularismo, um modo de vida, um modo de pensamento em que não tem a Deus como referência. Agora, as pessoas seculares, os que pensam dessa maneira, na verdade estão dentro dos limites das decisões ou do pensamento humano. Por isso que hoje as chamadas filosofias fazem tanto sucesso. Algumas filosofias seculares. O pragmatismo. Olha, o que importa é o que funciona. Então, você quer entender, por exemplo, um exemplo disso? Pragmatismo. Ok. O que faz lotar uma igreja? Ah, é tal coisa. Não importa se é certo ou errado. Vamos fazer, porque está dando certo? Pode fazer. O cristianismo diz que não. O cristianismo tem a ideia de que não. Isso é de Deus? Está de acordo com o evangelho? Isso vale para qualquer área da vida. Não existe a ética, não existe os fins justificam os meios, é o pragmatismo. Está funcionando? Vamos fazer. Existe o pluralismo, é uma outra filosofia de vida. O que é pluralismo? Não existe uma única verdade. Existem várias verdades, todas igualmente corretas. Aliás, é uma inconsistência, uma incoerência, porque se algo é verdade e se uma outra verdade diz o contrário dessa verdade, as duas não podem ser verdade. Então, existe até uma contradição filosófica. Não é possível. Se eu digo A e o outro diz que é B, o B não é igual a A. Mas as pessoas vivem com isso tranquilamente. O homem pós-moderno não tem essa crise. Para ele é tranquilo viver assim. Existe o materialismo. O materialismo que diz que o mais importante são os bens materiais, o que é matéria, o que é não espiritual, o que é humano. Não vale a pena só riqueza, mas o importante é o que nós temos, o que é o mundo aqui tangível. Tem o relativismo, que diz que a verdade varia de acordo com o povo, cultura, época e tudo mais. E que hoje também é muito forte. Existe o hedonismo que diz assim, o importante é você se sentir bem, o importante é ter prazer. Eu me recordo de alguns anos na Rede Globo, tinha um programa chamado assim, Você Decide. Lembram? Então, tinha lá o programa, era uma história, e você ligava um telefone 0300, e ao longo do programa você dizia se queria que terminasse. Tinha a forma A ou B de terminar. Você decide. E hoje também, Você Decide prevalece no mundo. Você se sentiu bem? Você ouve isso direto. É bom para você? Estamos bom para ambas as partes? Está feliz? Você está feliz assim? Então é o hedonismo, é o prazer. Ok. Hoje, uma das maiores mentiras é siga o seu coração. Você ouve isso em discurso de universidade o tempo todo. Siga o seu coração. Aí eu vou completar. E caia no buraco. Siga o seu coração. Entendeu? Parece uma coisa bonita. Tem até querendo dizer assim, siga o seu coração. Enganoso é o coração. Siga o Senhor Jesus. Não siga o coração não, porque o coração é perigoso.
E o coração é a mente enganosa. Mas hoje, então, as pessoas vão, porque é o prazer, a mentalidade do prazer. Sentiu vontade? Faça! Faça! E nós sabemos quantos lares destruídos por essa filosofia. Quanta gente se perdendo na vida porque se entregou ao prazer, dizendo que o prazer tem que ser vivido. O narcisismo. Nós temos também, e o narcisismo especial é aquela pessoa que ela gosta dela, ela em primeiro lugar, então dá valor a ela, e mais aí uma ênfase extrema na beleza, naquilo que eu posso conquistar. Então o narcisismo, a pessoa demasiadamente voltada para si, prevalece. Modo secular de pensar, isso falando de apenas algumas dessas correntes. Agora, o modo cristão de pensar se opõe a isso. Agora, qual a grande crise do cristão, praticamente cristã, é o seguinte: nós muitas vezes temos nos secularizado. Nós temos sido pragmáticos, pluralistas, relativistas, materialistas, hedonistas, narcisistas, consumistas e qualquer outroístas, sem perceber. E nós temos que estar atento a isso. Porque a mente do cristão que é renovada é aquela que passa tudo isso pelo filtro do Evangelho. Nós não podemos viver assim, porque nós vamos aceitando essas coisas. O Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte: os valores do mundo não são mais os meus valores, os seus valores. A ética do mundo já não é mais a sua ética. O crente tem agora, diz ele, a mente de Cristo. Conformar-se com o mundo é adaptar-se ao sistema, é abraçar seu relativismo, é entrar no seu esquema. O mundo tem uma forma que está sempre mudando de acordo com as conveniências. O mundo não tem um padrão absoluto de conduta. Está entregue ao relativismo e à decadência dos costumes. Os desejos da carne, segundo essa filosofia, existem para serem atendidos e não controlados. Se quisermos, portanto, experimentar a vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com esses valores. O crente deve ser uma pessoa inconformada com a filosofia prevalecente no mundo. É desafiador, porque nós não vivemos numa bolha. O tempo todo, você sai daqui e mesmo aqui dentro, lá fora, você vive o tempo todo com essas correntes de pensamento e que a gente vai assimilando. E nós precisamos estar atentos, pedindo ao Senhor que nós tenhamos um momento de revolta contra, de não conformação. E aí, Paulo diz, a terceira decisão, terceira atitude, optar pela transformação. Ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é a ideia de agora você ter uma mente cristã, de você ser transformado, que você sabe pensar em qualquer área da sua vida dentro das categorias cristãs de pensar. Ser capaz de ver toda a perspectiva do cristianismo sobre qualquer assunto, dos assuntos seculares. Trabalho, lazer, negócios, arte, política, bioética, tecnologia. Você consegue entender o que a Bíblia diz, o Evangelho diz sobre essas questões. Harry Blamise diz o seguinte, que a mente cristã é uma mente treinada, informada, equipada para pegar as informações e analisar isso das pressuposições cristãs. É um aprendizado. Nós vamos aprendendo pouco a pouco. E não vamos nos conformando, mas vamos sendo transformados. E a palavra transformados é a palavra hoje que a gente usa aqui, metamorfose. A palavra no grego é essa ideia de metamorfose. É uma mudança interior que depois se mostra no exterior. É o Espírito Santo transformando a nossa vida, nos dando um poder interior. É a mesma expressão usada para falar que Jesus foi transfigurado, foi transformado. Em outras palavras, o mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformá-las. É uma mudança. E isso é o poder do Evangelho. O Evangelho é a mudança do interior para o exterior. Mudança no exterior tem alguma eficácia e temporária, mas mudança interior é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança por consequência de comportamento. Queridos, para vivermos
nessa sociedade e vivermos esse evangelho que é real, para termos a nossa mente transformada, nós precisamos tomar essas atitudes. Primeiro, decidir consagrar sua vida inteiramente ao Senhor. Em outras palavras, Senhor, eu quero que minha vida te agrade em tudo. Cantamos no início desse culto hoje, que minha vida cante a ti, que minha vida toda glorifique o teu nome. Temos que passar por um processo de análise, não de assimilação do mundo, mas de não conformação. Não precisa ser um estranho, não precisa ser um revoltado com o mundo, não precisa ser alguém que não se adapte na sociedade, mas alguém que sabe fazer análise de não conformação com aquilo que está errado. E a terceira atitude é aceitar esta e desejar essa transformação. Pedir a Deus um processo radical em nossa vida, porque quando isso acontece, nós vamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda mudança precisa ocorrer primeiro na sua mente. Uma mente consagrada ao Senhor, uma mente tocada pelo Evangelho. Eu quero ler para você duas frases. Primeiro delas, Warren Wiersbe diz o seguinte: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Se o mundo controla, você se torna um conformado. Se Deus controla, você se torna um transformado. E vai ser impossível alguém não notar que você é diferente, porque a transformação ela é visível. E aí um desafio para hoje à noite, para cada um de nós. Um desafio que ele coloca para nós. Em vez de viver pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, o cristão é exortado a deixar que a renovação da mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme sua vida, harmonizando-a com a vontade de Deus. O cristão tem o desafio de, em lugar de viver de acordo com os padrões do mundo, que estão em desacordo com Deus, somos exortados a termos a nossa mente renovada. Vejam só, deixar que a mente seja renovada porque é obra do Espírito. E essa vida transformada, e ela se harmoniza com a vontade de Deus. Mas vejam só, assim como ele nos disse que nós vamos apresentar a Deus um culto, ele qualifica, que é o vosso culto racional, que é um culto agradável a Deus. Quando ele fala da vontade de Deus, ele fala também, não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas essa vontade que ela é sempre boa, agradável e perfeita. Pode às vezes não parecer boa no momento, muitas vezes não é agradável no momento, mas eu quero dizer, por ela ser sempre perfeita, com o tempo você vai entender que essa vontade perfeita era a boa e era também agradável. Mas nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E eu queria hoje à noite orar por nós aqui. Eu queria convidar o pastor Marcos, pastor Ricardo, a equipe que vem à frente aqui também. Eles virão aqui. Nós queremos orar por você aqui. Nós queremos convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa música, depois nós queremos orar por você. E se hoje à noite você quer pedir ao Senhor uma transformação da sua vida, e a palavra-chave é a seguinte: John Knox, o grande reformador, disse o seguinte, que para que haja uma transformação em nossa vida, não é o bastante compreender, é preciso se consagrar. Para haver a mudança em nossa vida, não basta conhecer que eu preciso ter a mente de Cristo. É preciso, como diz o apóstolo Paulo, eu me dispor a dar o primeiro passo, que é o mais importante, que é o passo da consagração. Nós vamos cantar. E depois que fizermos o intervalo, se você quer que nós oremos por você, porque você quer consagrar sua vida ao Senhor, eu quero convidar você que vem aqui à frente. Enquanto cantamos, você pode vir, pastor Ricardo aqui, pastor Marcos, eu vou orar com você, porque nós queremos render a nossa vida ao Senhor, dizendo, eu quero consagrar a minha vida, eu quero ser um não conformista, eu quero desfrutar da transformação, porque eu quero na minha vida todos os dias experimentar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor,
Nós queremos sair daqui hoje à noite com a palavra consagração gravada em nossas mentes. Nós hoje terminamos esse culto apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Nós saímos daqui hoje assumindo o compromisso de não nos conformarmos com este século, com as suas filosofias, mas sempre filtrarmos pelo Evangelho, por meio do Evangelho. E nós também, Pai, nós queremos, dessa forma, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Pai querido, nós consagramos os nossos corpos. Nós, nesse momento, não queremos nos conformar. Nós queremos experimentar a transformação para vivermos para a Tua glória. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e o poder do Teu Espírito, que torna tudo isso possível, seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.